Existe algo aqui que envolve esta questão, que é a questão de você e esta imagem que o pensamento tem construído sobre você. Nós temos na mente a perspectiva, a visão de uma consciência que é a consciência da mente. Aquilo que nós chamamos de consciência. A presença da consciência. Nada sabemos sobre esta consciência, porque não investigamos o que ela representa, o significado dela. A consciência presente em nós é a consciência mental, é a consciência do eu. Esta consciência é a consciência da presença da imagem que nós temos sobre quem nós somos. É isso que nós conhecemos por consciência. Nós estamos vivendo presos a uma ideia de alguém presente. Alguém presente que, por exemplo, faz escolhas e resolve. A verdade sobre essas escolhas e resoluções que nós temos, como elas nascem de um fundo de memória, de condicionamento, essa ideia de liberdade para as escolhas é parte de uma ilusão que nós construímos sobre quem nós somos. Nós temos a ilusão de ser alguém, e parte dessa ilusão consiste na ilusão de alguém presente, livre para escolher. As nossas escolhas, elas são escolhas que nascem do pensamento, nascem desse fundo de memória. Portanto, são escolhas sem liberdade. Nós não temos qualquer liberdade em nossas escolhas, embora possamos acreditar que nós temos essa liberdade. Porque acreditamos que existimos. Existimos como alguém. No entanto, esse alguém é só um conjunto de memórias, de imagens, de imaginações do pensamento presente em nós. Não sei se isso soa muito confuso para você, mas a ideia de ser alguém presente nesse instante, tomando decisões, resolvendo, escolhendo. As respostas estão sendo dadas à vida. No entanto, estas respostas estão vindo destas memórias e não da liberdade. Elas estão nascendo de um condicionamento, de uma programação, de uma forma de acontecer. Nós precisamos, na vida, descobrir a verdade sobre nós mesmos. Porque isso irá nos mostrar que não existe alguém fazendo essas escolhas, tomando essas decisões. Nesta consciência que é a consciência da mente, que é a consciência mental, todo querer, vontade e, portanto, escolhas e determinações, como elas nascem de um fundo, de um condicionamento, o que quer que façamos, neste fazer estará presente a presença deste condicionamento, deste movimento do eu, deste movimento do ego. Porque, basicamente, este eu, este ego, é condicionamento.
Portanto, você e a autoimagem, aquilo que o pensamento diz que é você, é a autoimagem. Portanto, você e esta autoimagem é o próprio movimento desta consciência, que é a consciência comum a todos, que é a consciência mental. Nós falamos de individualidade. Sim, nós temos um rosto diferente. Nossas impressões digitais são diferentes. Os nossos nomes são diferentes. Nós temos características físicas e também psíquicas diferentes das outras pessoas. Mas do ponto de vista psicológico, no que diz respeito a esta consciência, que é a consciência do eu, a consciência mental, nós somos basicamente a consciência egóica. Não existe este sentido de individualidade presente, a não ser esse sentido criado pelo próprio pensamento, como parte do seu condicionamento. Ele traz esse sentimento de individualidade. Mas estamos diante de uma ilusão. É a ilusão da mente. É a ilusão deste movimento, que é o movimento da consciência, que é a consciência egóica. Assim, a presença desta consciência mental é a consciência egóica. É esta autoimagem. Esta é a pessoa que nós conhecemos, que nós somos. A partir desta pessoa, desta autoimagem, nós estamos olhando para o mundo, para as experiências do momento presente. Como tudo é visto a partir desta construção do pensamento, tudo é parte daquilo que o pensamento idealiza, nos faz acreditar. Então, nós estamos lidando com a verdade da vida. Nós não estamos lidando com aquilo que está presente aqui, para ser visto, como de fato isto é. Nós estamos vendo sempre a partir de uma ideia sobre como isto deveria ser. Então, ao olharmos para estados internos que nos desagradam, por exemplo, nós olhamos para eles com a intenção de alterar esses estados, de mudar esses estados, de se livrar deles. Não olhamos diretamente para aquilo que está presente aqui, porque estamos com os olhos em um futuro que o pensamento está produzindo. Essa é a ideia daquilo que deveria ser, ou daquilo que precisa ser. Dentro desses encontros, nós estamos aqui investigando a natureza da verdade sobre nós mesmos, entrando em um direto contato com aquilo que está presente. A verdade é aquilo que está presente. Quando aprendemos a lidar com o que é, a estar com o que é, a olhar diretamente para o que é, podemos ir além desta condição. Assim, aquilo que se mostra como sendo a verdade daquilo que nós somos pode ser rompido, pode ser desfeito.
mas não a partir de um ideal, de uma ideia sobre o que deveria ser. Portanto, é a compreensão daquilo que está presente. Na própria compreensão, temos a liberação, temos o fim para esta psicológica condição. Sem qualquer ideal, sem qualquer movimento de dualidade. Aqui, na verdade, estamos rompendo com esta dualidade. Assim, nós temos o fim para esta separação, que é esta dualidade entre o que é e o que deveria ser. Quando você está com medo, isto é o que é. A ideia de se livrar do medo é o que deveria ser. Nós pensamos sempre em termos do que deveria ser, ao invés de olharmos diretamente para aquilo que é, para aquilo que está presente aqui. O que está presente aqui é a presença do medo. O medo é parte desta autoimagem, daquilo que o pensamento construiu sobre quem eu sou e sobre o que este momento aqui representa para mim. Este quem eu sou é a autoimagem. E isto que o momento representa aqui para mim é algo que o pensamento estabeleceu. O pensamento traz do passado, por exemplo, recordações de situações ruins, desagradáveis, situações temerárias, complicações. E assim nós temos a presença do medo. Portanto, o medo não é algo que se separa desta autoimagem, daquilo que eu sou neste instante. Mas exatamente porque sustento esta separação, fica estabelecido esta psicológica condição. E assim sustentamos esta continuidade do medo, com base nesta dualidade. A dualidade está presente. Quando está presente este eu e o não eu. O medo e aquilo que eu sou. Não há uma separação verdadeira entre a presença do estado e aquele que está no estado. O medo é a presença do eu. O eu é a presença do medo. A autoimagem é a presença do medo. Portanto, aquilo que eu sou, esta autoimagem e o medo, é uma única coisa presente. É assim que nossa consciência está funcionando. Esta consciência é a consciência mental. É a consciência da pessoa. Aqui nós estamos com você, tomando ciência da possibilidade de uma nova consciência, de uma divina consciência, de uma real consciência. Nós desconhecemos esta real consciência, porque estamos vivendo dentro do âmbito do conhecido, dentro do círculo daquilo que a mente reconhece. Esse é o movimento do conhecido. Este é o movimento do eu.
É o movimento desta consciência pessoal. Investigar a verdade sobre o pensamento. Investigar o que é o pensamento. Compreender o que é o pensar. Assim como o que é o sentir. O que são as ações. A questão da ilusão deste sentido de uma identidade individual com uma consciência mental sendo real é algo fundamental. Porque é a clareza, é a compreensão de como nós funcionamos que nos traz esta liberação, esta libertação. Nos traz o fim para essa ilusão, para as diversas ilusões que são ilusões da mente, desta mente que nós conhecemos. Portanto, o que é o pensamento? O pensamento é a memória presente. É este fundo em nós que está determinando não só nossas ações, como também aquilo que sentimos sobre elas. Nossas ações, boa parte dessas ações são tomadas por meros impulsos, direcionados por estes sentimentos. Assim, os sentimentos determinam nossas ações e as nossas ações são avaliadas por nossos sentimentos. Tanto essas ações quanto esses sentimentos, como eles nascem deste condicionamento mental, nós estamos diante de um movimento ilusório, de um movimento de comportamento egóico, pessoal, preso a uma ação egocêntrica, a uma visão de mundo particular e, portanto, ilusório. O contato com a realidade da vida requer o fim desta dualidade. E, portanto, o fim para esta psicológica condição de separação entre o que é e o que deveria ser. Então, uma qualidade nova de ação está presente, assim como de sentir e naturalmente de pensar. Nós não entramos em contato com a verdade sobre o pensar. Vamos colocar para você aqui esta questão do pensamento e da relação com o pensar. O pensamento em nós estão surgindo em razão de estímulos, de desafios. Quando alguém lhe solicita uma informação, você tem a informação. Porque ela é parte do conhecimento e da memória que você traz. Se isso está presente, isso aparece em forma de pensamento. Se alguém lhe solicita uma informação e você não tem esta informação, este pensamento não surge. Então, o pensamento em nós é apenas a apresentação de uma reação de memória em razão de um estímulo, de um desafio. O pensamento é basicamente isso. Tudo que você traz em você, como memória, como lembranças, como parte deste fundo de experiências passadas, é algo que se apresenta aqui, neste instante, quando um desafio ocorre, quando uma pergunta, por exemplo, é feita, ou quando algo que você vê lhe traz esta lembrança.
Este é o estímulo. Esse processo é o simples processo do pensar. Não há alguém neste processo, como nós acreditamos, porque você acredita ser alguém presente dando a resposta. Note, a resposta aparece em razão do estímulo. Não existe uma entidade presente trazendo esta resposta. É algo automático. Se a memória está presente, a resposta surge. Se a memória não está presente, não há resposta. Não há alguém presente nesta resposta, como nós acreditamos. Esta é a ilusão da presença do eu. Como se o eu trouxesse a resposta e a resposta estivesse separada deste eu. A resposta é aquilo que está presente. A presença desta resposta, que é o pensamento, é este pensamento que cria a própria ilusão de uma dualidade, de uma separação entre a resposta e aquele que está dando a resposta. Assim como o pensamento cria em nós a ilusão de que o medo é algo separado daquele que está sentindo o medo. Portanto, essa visão particular desta mente condicionada, desta consciência mental, que é a visão da dualidade, ela é parte desta consciência egóica. Ela está se mostrando o tempo todo dentro das experiências. Ela particulariza as experiências quando ela cria esta divisão, quando ela sustenta esta divisão, mantém esta divisão pelo pensamento. Ao lidar com este instante, trazendo para este momento a percepção, a direta percepção deste processo, faz com que isto termine. Por isso é que precisamos conhecer a nós mesmos, conhecer a mente, ver como esta mente funciona, tomar plena ciência deste processo que é o processo do pensar, que envolve esta questão da presença do pensamento. Olhar para isto, ficar ciente disto, neste instante, é ter a visão clara de que não existe este eu e o não eu, este pensamento e o pensador, este medo para o medroso, esta tristeza para alguém triste. Assim, a dualidade termina. Com o término desta dualidade, nós temos o fim da autoimagem. O fim da autoimagem é o fim da ilusão de um pensador, de um experimentador, de alguém tendo a experiência do medo e a crença de poder se livrar do medo algum dia. Temos o fim deste experimentador nesta ideia sobre o que deveria ser. Estamos diante do momento presente, do experimentar deste instante. Nós não fomos educados, ensinados a lidar com o momento presente, sem escolha. A ideia que prevalece é sempre da escolha. Eu gosto, eu não gosto.
Se eu não gosto, eu tenho o ideal, o plano, o objetivo de como me livrar. Se eu gosto, eu me identifico, sustento a identidade deste alguém, deste mim, neste gostar. Então eu quero mais disto. Eu preciso mais desta experiência. Então tem a experiência e o experimentador. Tem este não eu, que é a experiência, e tem este eu, que é o experimentador. Nós estamos constantemente mantendo a continuidade desta psicológica condição. Esta é a manutenção desta consciência mental, desta ego-identidade. O contato com a realidade da vida é o fim para este você e a autoimagem. É o fim para esta separação entre este eu e o não eu. É o fim para isto que é e o que deveria ser. É a vida como se mostra, como se apresenta, sem uma identidade para avaliar, para comparar, para julgar, para olhar a partir de conclusões do pensamento, que nós chamamos de consciência. É quando nos deparamos com algo além desta consciência mental, algo além desta autoimagem, algo que está presente e que se revela além de tudo aquilo que o pensamento reconhece. Portanto, este é o contato com o desconhecido. Podemos assumir a vida, a realidade da vida, livres do passado, livres da memória, livres deste fundo, livres desta ideia, deste eu e o não eu. Portanto, esta é a presença da consciência nova, da nova mente. Algo indescritível, inominável. Nós usamos expressões como mente nova, como nova consciência, como real consciência. No entanto, estamos lidando com algo que está fora do conhecido, que está fora de toda essa referência do pensamento, fora de toda essa amostragem dentro daquilo que é conhecido. O fim da ilusão da mente é o fim do eu, é o fim do ego. É o fim desta psicológica condição de desordem, de confusão e sofrimento. O contato com a vida sem o passado. É sobre isso que estamos tratando com você. Contato com este instante, sem o velho, sem o momento que já foi, que persiste em voltar a partir da memória, dando continuidade à ilusão de alguém presente nesta memória. É nisto que consiste este trabalho. Esta aproximação que temos, tendo uma real visão da vida, como ela acontece,
sem a ilusão de alguém presente na experiência. Então, o amor está presente, a liberdade está presente, a felicidade está presente. Porque não há mais conflito, desordem, sofrimento. Uma vez que tudo isso tem sido estabelecido em nossas vidas em razão desta particular consciência mental, em razão desta particular consciência egóica. É isso que estamos tratando aqui com você, nestes encontros online nos finais de semana. São 2 dias juntos, sábado e domingo. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar destes encontros nestes finais de semana. Além disso, temos encontros presenciais e retiros. Se isto é o que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário. Sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A não ser que nos libertemos desta psicológica condição da pessoa, deste eu, desta autoimagem, jamais conheceremos a verdade de Deus, a verdade deste ser. Não há uma separação real entre aquilo que é a verdade, a realidade e este ser.